Já estamos de volta e vamos trazer agora as últimas notícias internacionais. Um tufão atingiu neste fim de semana as Filipinas. O fenômeno provocou destruição e mortes. O tufão Agupit destruiu casas e provocou inundações neste domingo no leste das Filipinas. A tempestade matou pelo menos 2 pessoas, uma criança e um idoso. O tufão alcançou as comunidades pesqueiras da ilha de Samar no sábado à noite, com rajadas de 210 km por hora. Na manhã deste domingo, a força do vento caiu para 140 km por hora. O governo temia uma repetição da tragédia causada no ano passado pelo supertufão Haiyan e evacuou milhões de pessoas que estão abrigadas em refúgios. Em 2013, o Haiyan matou pelo menos 7.000 pessoas. De acordo com as previsões meteorológicas, Agupit ainda vai demorar 3 dias para atravessar o arquipélago filipino. O país, de 100 milhões de habitantes, sofreu com tempestades de violência incomum nos últimos anos, que, segundo os cientistas, se devem às mudanças climáticas. Em outro boletim atualizado agora há pouco, o número de mortos passou para 21. As informações são da Cruz Vermelha Filipina. Milhares de cidadãos se refugiam em abrigos temporários. As famílias filipinas tentam evitar os estragos causados pelo tufão Hagupit, que chegou ao país no último fim de semana, deixando 21 mortos. 18 pessoas morreram somente na ilha oriental de Samar, onde os ventos chegaram a 210 km por hora. Rebaixado a tempestade tropical, o fenômeno natural avança agora na direção de Manila, uma cidade de 12 milhões de habitantes com ventos de 110 km por hora. O prefeito local afirmou que a região está em alerta. De acordo com as previsões meteorológicas, Hagupit ainda deve demorar 2 dias para atravessar o arquipélago filipino, passando pela maior parte das regiões centrais. Temendo uma repetição da tragédia causada no ano passado pelo supertufão Haiyan, o governo evacuou milhões de pessoas. A tempestade de 2013 é a mais forte já registrada em terra, com ventos de 315 km por hora, deixou mais de 7.300 mortos e desaparecidos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, várias cidades americanas tiveram manifestações contra o racismo neste fim de semana. Em pelo menos uma, houve protesto e vandalismo. Em Berkeley, na Califórnia, um protesto contra o racismo na noite de sábado terminou com a polícia jogando bombas de gás contra os manifestantes. A tropa de choque tentou dispersar a multidão depois que um grupo saqueou esta loja. Em outras cidades americanas, o fim de semana também teve manifestações. Em Nova York, os ativistas se concentraram em pontos turísticos, como a Praça Times Square. Uma loja da Apple foi invadida. A multidão carregava cartazes onde estava escrito: "O racismo mata". A frase é em referência à morte do vendedor Eric Garner. Um vídeo amador mostrou o momento em que o homem negro disse várias vezes que não conseguia respirar ao ser agarrado no pescoço por um policial branco. Eric perdeu os sentidos e foi declarado morto no hospital. O caso aconteceu em julho deste ano. Um júri integrado por 23 americanos residentes em Nova York concluiu na semana passada que não houve motivo para o policial acusado do crime ir a julgamento. A decisão provocou revolta e deu início à onda de manifestações que já dura 4 dias. A polícia de Nova York, a maior dos Estados Unidos, conta com 35 mil agentes e é criticada pelo uso excessivo da força, principalmente contra latinos e negros. A tensão racial predomina em todo o país. Na cidade de Ferguson, no Missouri, outro policial que matou a tiros um jovem negro desarmado também não vai ser processado depois da decisão de um júri. E um novo capítulo no caso dos 43 jovens desaparecidos no México. Exames comprovaram que os restos mortais encontrados no local onde ocorreu o sumiço são de um dos adolescentes do grupo. O temor de que os 43 estudantes desaparecidos desde setembro no sul do México tenham sido massacrados tomou conta do país depois da identificação por exame de DNA dos restos mortais do jovem Alexander Mora, de 21 anos. Ele é um dos que integravam o grupo e partes de seu corpo foram encontradas na região onde ocorreu o sumiço. A
A informação foi confirmada pelo Procurador-Geral da República, Jesus Murilo Caram. Se conclui que, de acordo com os resultados emitidos pela Universidade de Innsbruck, os restos ósseos analisados correspondem a Alexander Mora. A identificação coincidiu com mais um protesto na capital mexicana promovido pelos familiares dos jovens. Se pensam esses assassinos... Se pensam esses assassinos que, com o fato de haver coincidido um dos nossos filhos com o DNA, nós vamos ficar chorando, eles estão enganados. Esta jornada de luta vai continuar até encontrar com vida nossos 42 companheiros que ainda faltam. Assim como os outros desaparecidos, Alexander estudava para se formar professor e dar aulas nas áreas rurais do empobrecido estado de Guerrero. A Procuradoria-Geral do México afirma que traficantes confessaram a execução dos estudantes. O grupo teria sido entregue aos criminosos por policiais corruptos. O então prefeito de Iguala, que teria ligações com o cartel de drogas, e a mulher dele foram detidos, suspeitos de ordenar o massacre. O MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã. Antes, uma frase de Paulo Coelho: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela.